Amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama é amado do Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com Deus. Pai, nós somos gratos por estarmos na Tua presença, na Tua casa. Senhor, que privilégio, que honra, que graça o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua presença. Um Deus tão grande, maravilhoso, que olha para nós, mesmo sendo criaturas Suas, Senhor, tão pequenos diante da Tua presença. Fala conosco, se relaciona conosco, se importa conosco e nos ama, Senhor. Nós rendemos gratidão a Ti, Senhor, sempre, Papai, dizendo obrigado, Senhor. Nessa manhã eu peço que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra toque as nossas vidas, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, sermos alimentados, supridos, Senhor. Oro para que a nossa mente, o nosso entendimento esteja cativo à obediência a Ti e a Tua palavra. Move-se nesse lugar. Oro também para que minhas fraquezas ou debilidades, Senhor, não sejam um empecilho para que a Tua voz ecoe nesse lugar, Senhor, e cada vida seja tocada pelo Senhor. Assim nós oramos, Senhor, sendo gratos a Ti, Papai, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Tome os seus assentos, por favor. Glória a Deus. Eu peguei 3 versículos aqui que estão no mesmo capítulo, em João 14, sobre aqueles que amam a Deus. E Jesus está falando: olha, aquele que me ama vai guardar os meus mandamentos. Aquele que me ama, eu o amarei, e o meu Pai também vai amar. O que nos impulsiona a fazer coisas extraordinárias ou diferentes é o amor. Quando estamos amando alguém, apaixonados, quando o nosso coração se inclina em direção de alguém, nós fazemos tantas coisas para poder estar perto, abrimos mão de tantas coisas para poder se aproximar dessas pessoas. E aqui Jesus estava falando referente a Ele, dizendo: olha, o que faz uma pessoa obedecer os mandamentos é o amor ao Senhor. E às vezes nós nutrimos tantas outras coisas e esquecemos de nutrir o nosso amor por Deus. Quando o amor vai esfriando ou passando, você sabe o que acontece? As coisas vão se tornando pesadas. Um simples culto como esse, no máximo 2 horas, se torna um longo período. Levantar de manhã e dar um pouquinho do nosso dia a Deus em primeiro lugar se torna pesado. Se nós não amarmos a Deus, vai ser um peso. João, na carta de João, ele escreve dizendo: olha, se nós amarmos a Deus, os mandamentos do Senhor, nós vamos cumpri-los, e eles não são penosos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Ele pede ou exige de nós, não é um peso, mas vai se tornar sim um peso, quando o nosso coração não estiver amando a Deus. Há uma carta escrita para uma igreja em Apocalipse, onde Jesus trata justamente disso. Ele diz: olha, vocês ainda continuam fazendo com excelência, conheço o vosso labor, a luta, vocês são perseverantes, vocês permanecem
Mas vocês têm que lembrar onde vocês caíram, onde vocês deixaram o primeiro amor, e voltar lá e praticar as mesmas obras. Eles ainda estavam fazendo, mas o amor havia ficado para trás. Passar tempo com alguém que nós não amamos é difícil, é ruim. Agora, passar tempo com alguém que nós amamos, o tempo passa que nós não percebemos. E Jesus estava falando com os seus discípulos, dizendo: olha, se vocês me amarem, vocês vão obedecer os mandamentos. Os mandamentos não são pesados. O que nos falta é o amor pelo Senhor, para que possamos cumprir aquilo que nós devemos cumprir, para que possamos abrir mão daquilo que nós necessitamos abrir mão. A palavra de Deus não é um peso, ela é prazerosa quando nós amamos a Deus. Quero ler mais um texto, segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 3. Ouça com bastante atenção. Olha o que diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, e esquecendo-se da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Amém? Pedro foi um homem que teve alguns tropeços na sua caminhada de fé, enquanto ele andava com Jesus, a ponto que algumas vezes Jesus até o repreendeu, algumas vezes em particular foi até pesado. Jesus o chamou para uma conversa e disse: olha, para trás de mim, Satanás, porque Pedro estava sendo usado com palavras para tentar fazer Jesus desistir do propósito. Mas Pedro cresceu, amadureceu, e ele foi entendendo algumas coisas na caminhada de fé que nos ajudam a ser fortes, persistentes, que nos ajudam a permanecer no caminho correto, que nos ajudam a viver uma vida de fé sem ser influenciado pelas coisas lá de fora, pela corrupção, pelo que o mundo oferece, pelo pecado. E todos esses textos que eu li aqui nos preparam para uma caminhada aonde nós vamos preparar ou fortalecer a nossa vocação, o nosso chamado, o propósito de Deus em nós, para que não venhamos cair em tempo algum. E a primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa salvação, ela não é o fim de todas as coisas, ela é o início. Tem muitas pessoas que vivem na igreja com um sonho de um dia serem salvas. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é nos salvar e nos apresentar o seu reino, onde nós devemos entrar no reino, conhecer a Deus e ser um agente do reino aqui na terra. É para isso que Deus nos chamou. Mas para isso nós temos que viver uma vida diferenciada aqui na terra. Pedro cita aqui algo muito interessante. Ele diz: olha, preste atenção nas grandes e preciosas promessas de Deus, porque através dessas promessas nós somos participantes da natureza divina. Através dessas promessas
Nós não somos influenciados pela corrupção e pelo pecado que há no mundo, pelas paixões, por aquilo que o mundo oferece. Ele está dizendo: olha, Deus nos deu promessas. Deus prometeu tantas coisas para nós nas Escrituras, e além disso, Ele ainda vem e nos chama com um propósito, com uma tarefa, com um chamado aqui na terra, com uma missão. Por que Ele faz isso? Pedro está dizendo: olha, as preciosas promessas de Deus estão aqui para fazer com que nós tiramos os olhos do mundo e sejamos atraídos a Deus. Ele nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Ele está dizendo: olha, aqui dentro, quando Deus nos criou, Ele nos deu tudo que nós necessitamos para viver lá fora, para termos a nossa profissão, para termos o nosso sustento, como nos deu tudo que nós necessitamos para viver uma vida em piedade, em temor a Deus. E além disso, Ele colocou preciosas promessas para que os nossos olhos estejam fitos lá e nós sejamos atraídos ao Senhor. Nós vamos fazer parte da natureza divina se nós olharmos para Deus, se nós amarmos a Deus, se as promessas do Senhor, se o chamado nos atrair. Isso vai ser maior do que as propostas do mundo, do que as paixões que estão lá fora, que é o dinheiro, que é o pecado, que é tudo que nos atrai. Pedro estava ensinando uma caminhada para evitar a queda, o tropeço, a vergonha. Seja que Pedro não sentiu vergonha dele ser um dos 12 e de ser um dos que mais foi repreendido, e que nos últimos momentos ele jurou dizendo: eu não conheço esse homem. Acredito que quando ele escrevia isso, saíam lágrimas dos seus olhos, porque ele estava ensinando um caminho, dizendo: olha, se vocês viverem dessa forma, vocês não vão tropeçar em tempo algum. Nós temos um chamado, uma promessa. Pedro estava entendendo que ele saiu do céu com um propósito, e só isso preenche mais do que as coisas que o mundo oferece. O Senhor quer que nós tenhamos a natureza divina em nós, mas para isso nós temos que olhar para Ele, ser atraído por Ele. As promessas dEle têm que ter valor para nós. Pedro sabia que o crescimento, o nosso desenvolvimento da fé não é automático. Não basta nós virmos num culto como esse, sentarmos aqui e ouvirmos a palavra. Ele diz: olha, você vai ter que empregar toda diligência para ir acrescentando a sua vida. A fé, a virtude, a perseverança, o domínio próprio. E ele vai colocando, dizendo: olha, vocês vão ter que aplicar, vão ter que se esforçar, vai ter que ter empenho, vocês vão ter que aplicar toda a diligência para acrescentar a vossa vida de fé, para ir colocando coisas, para ir preenchendo. Nós não desenvolvemos por acaso, não é o tempo que faz isso, é tudo aquilo que nós acrescentamos na nossa vida. Se nós acrescentarmos isso, ele falou, se todos os dias nós estivermos colocando alguma coisa boa aqui dentro, nós não vamos ser inativos no reino de Deus. O que é alguém inativo? É alguém que tem uma função, é alguém que tem um chamado, é alguém que tem algo grande, mas ele não usa, ele não exerce essa função. Nós somos chamados para servir, e muitas vezes nós ficamos inativos. As pessoas têm uma necessidade, mas nós não suprimos, nós não agimos, não estendemos a mão, nós não fazemos o que está a nosso alcance, e nós fomos chamados para fazer. Se hoje fosse seu último dia de vida, o que você ia fazer hoje? Seu médico ligasse para você, digamos que você tenha um, e dissesse: olha, hoje é seu último dia, aproveite. Qual é a primeira coisa que veio à sua mente? O que você faria? Se sua vida fosse encerrar hoje, a última refeição seria o seu almoço, com quem você almoçaria? Mas hoje à noite Jesus chegasse para você e dissesse: olha, eu não vou levar você hoje, eu vou te lhe dar mais um ano. O que você mudaria na sua vida? Você abandonaria o seu emprego e mudaria seu comportamento? O que você faria se você tivesse mais um ano de vida?
Só tem uma coisa que satisfaz o ser humano: é estar dentro do propósito de Deus. Paulo sabia que ele tinha pouco tempo de vida. Sabe o que ele mudou na sua vida, no seu comportamento, quando ele soube que ia morrer? Alguém sabe? Ninguém sabe o que ele mudou. Ele não mudou nada. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo com maior convicção. E quando ele terminou a vida, ele disse: eu fiz correto, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, eu cumpri o meu chamado. Agora, se nós tivéssemos só mais um ano de vida, e Deus nos desse a oportunidade, e nós tivéssemos que mudar tudo, é porque a nossa vida está fora do propósito de Deus. Você não precisa sair do teu trabalho, basta você trabalhar com excelência. Você não precisa fazer outras coisas, basta você estar dentro do propósito de Deus, cuidar da família com excelência, cumprir as suas tarefas com excelência. É isso que Deus espera. Ele não quer que você abandone o seu trabalho, Ele não quer que você abandone a sua vida, Ele quer que você viva ela com excelência, acrescentando um pouquinho à sua vida todos os dias. Se nós tivéssemos um ano de vida só, e nós mudássemos todo o nosso comportamento, hoje nós teríamos que receber Jesus e dizer: Jesus, volta comigo para casa. Porque o teu problema não é o seu trabalho, o meu problema não é os meus afazeres lá fora. Nós não precisamos sair do que nós estamos fazendo para viver o que Deus tem para nós. Pedro disse: olha, temos que aplicar toda diligência, para ir acrescentando um pouquinho todos os dias, para a gente não viver inativo. Agora, como nós vamos acrescentar a nossa vida todos os dias? Ele responde essa pergunta, dizendo: olha, procurai confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, porque fazendo isso, vocês não vão tropeçar em tempo algum. Se nós não se focarmos na vocação, tudo que está no nosso dia a dia vai ser um problema e um atrapalho. Quem aqui já assistiu Olimpíadas? Um atleta olímpico precisa se preocupar com a barriguinha? Quem acha que sim? Por que ele se preocuparia com a barriga, com um pouquinho de gordura? Ele precisa ser o melhor, ele precisa estar na melhor condição física. Então ele treina o máximo de horas todos os dias. Para perder barriga? Não, para ser o melhor naquilo que ele faz. Por que ele não se preocupa com a gordura ou com a saúde física? Porque ele está pensando muito além. É isso que Pedro está trazendo a luz e a clareza para nós, dizendo: olha, nós temos que ser como um atleta. A nossa vocação, o nosso chamado tem que ser a nossa preocupação, porque fazendo isso, nós não vamos se preocupar com os pequenos problemas do nosso dia a dia, porque nós vamos estar além fisicamente, nós vamos estar além espiritualmente, nós vamos estar preparados, que os probleminhas do dia a dia não serão um obstáculo. A maioria de nós saímos daqui, tivemos que andar 5 quilômetros a pé, nós vamos terminar a caminhada exaustos, acabados. Por quê? Porque nós não estamos preparados como um atleta olímpico. Nós estamos no máximo mantendo uma saúde que ainda está abaixo do que deveria. Então muitas coisas que não deveriam ser o problema, são um problema para nós. Porque tem tantas coisas que nos incomodam na caminhada de fé. Por quê? Porque nós deixamos o chamado e ficamos lutando com problemas e outras coisas que estão aqui ao nosso redor. É uma briguinha em casa, é não sei o que, nós não estamos acrescentando na nossa vida. Se nós estivermos preocupados em fortalecer o nosso chamado, estar pronto todos os dias, se preparar para aquilo que nós devemos fazer, tantas coisas que hoje são problemas, que não seriam nada. Vocês estão aqui? Pedro está dizendo: olha, há um jeito de nós não tropeçarmos, mas nós temos que lutar para manter firme a nossa vocação, se concentrar no que Deus tem, olhar para as promessas. Quando olhamos para as promessas, tudo quanto é proposta ou problema ou dificuldade diminui o seu tamanho, porque as promessas de Deus são muito grandes e preciosas. Mas enquanto não conseguirmos enxergar as promessas,
as coisas, os problemas, as dificuldades são grandes. Nossa preocupação tem que estar em ir além, de ir mais longe. Salmo 84. Ouça com bastante atenção. Eu não vou falar nada desse salmo agora, mas eu vou voltar nele no final. Eu gostaria que você ouvisse com atenção. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, ó Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus de Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Agora eu quero ir contigo para Números 16. Depois nós voltamos nesse salmo. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Corá era primo de Moisés. Levi teve 3 filhos. Esses 3 filhos eram Gerson, Merari e Coate. Coate teve 4 filhos, Amrão e Issar, eram 2 deles. Amrão gerou Moisés e Arão, Issar gerou Corá. Então eles eram primos, levitas, descendente de Levi. Cada um tinha a sua tarefa na casa de Deus, eram parentes. A família de Gerson, eles cuidavam da parte bruta do templo, que era transportado do tabernáculo, os pilares, as bases de prata, as paredes de tábua. Eles eram os primeiros a montarem o tabernáculo. A segunda família era a família de Merari. Eles carregavam do tabernáculo as peles, os telhados que eram de peles também, de tecido e peles, e os colchetes para amarrar. E a família de Coate, do qual descendeu Moisés e os outros, tinham a responsabilidade de carregar os utensílios da casa de Deus. Eles carregavam o altar, eles carregavam a arca da aliança. Eles eram a única tribo que podia entrar no lugar santo, ou no santíssimo lugar, para pegar as coisas. Era a única tribo que poderia, por algum motivo, fazendo da maneira correta, tocar na arca. Era a tribo que tinha acesso às coisas santíssimas do Senhor. E eles tinham mais uma tarefa, que eram ser porteiros na casa de Deus. Mas Corá, primo de Moisés, estava descontente com a tarefa que Deus estabeleceu para ele. Corá era um príncipe em Israel, alguém de grande importância. E aqui diz que ele levantou consigo a Datã, Abirão
e Aon, e mais 250 príncipes dos levitas, homens escolhidos por uma eleição. Alguém apostou neles, Dax, disse: olha, esse aqui pode fazer essa função. Corá levantou 250 levitas, príncipes, e mais 3 homens de autoridade em Israel, e os rebelou contra Moisés. E eles se levantaram, fizeram um motim e foram questionar Moisés. Ele fez uma rebelião, chegou diante de Moisés. Para convencer as pessoas, ele chegou e disse: olha, todos nós somos santos. Eu sou santo, você é santo, a congregação, toda a igreja é santa. Na verdade, todo mundo é santo. Deus não está no nosso meio. Deus não fala com você, você não ouve a Deus. E Corá foi falando aos ouvidos daquele povo, e ele foi dizendo: olha, eu ouço a Deus, Deus fala comigo. Deus não fala com você? Você não é santo, você também não é do povo de Deus, você não é da linhagem dos levitas, você não é um sacerdote. Agora, por que Moisés tem que governar sobre nós? Moisés e Arão, por que eles têm que estar lá na frente? Por que não pode ser eu ou você? Alguns capítulos antes, nós estamos no 16, no capítulo 12, aconteceu a mesma coisa com Arão e Miriam, irmão de Moisés. Eles entraram na tenda e qual foi o assunto? Dizendo: olha, Deus fala comigo. Deus não fala com você, Miriam? Deus fala comigo. Agora, por que Moisés tem que ser o líder? E a Bíblia diz que Deus ouviu e não gostou. Deus fala com você? Deus fala com você. Deus fala comigo. Mas Deus escolheu alguém para estar sobre nós. Uma liderança, um pastor, uma voz, um espírito, uma direção. E aqui Corá começou a iludir, a trazer para si, com uma conversinha, dizendo: olha, hoje em dia todo mundo é ungido. Claro que nós somos ungidos, eu não estou dizendo que não. Hoje todos nós somos sacerdotes, a palavra de Deus diz isso. Mas há uma diferença em alguém que foi derramado óleo para cumprir uma função. Mas Corá convenceu esse povo do contrário, dizendo: olha, Deus está no nosso meio. A ponto que 250 levitas, mais esses 3 homens, se levantaram contra Moisés e disseram: olha, Moisés, chega, acabou para você. A partir de agora não é mais Arão e Moisés que governam o povo, agora somos nós. Moisés botou a boca no pó, no chão imediatamente, dizendo: Deus tem piedade. Deus falou: sai do meio desse povo que eu vou eliminar todo mundo, não vou deixar ninguém vivo, sai logo. E ele falou: não, Deus, não faz isso, não mata esse povo, esse é o teu povo. E Deus falou: então manda eles acender o incensário. Cada levita tinha um incensário, eles eram príncipes, e se apresentem amanhã diante da presença de Deus. E os levitas, assim como Datã, Abirão e Corá, pegaram seus incensários e se apresentaram diante do Senhor. E Moisés se levantou e disse: olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Números 16, 29. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá a todos os homens, então eu não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas coisas, a terra abriu a boca debaixo deles, e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, e a todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, que diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Corá, quando se revoltou, quando rejeitou aquilo que Deus lhe deu, o seu cargo, a sua posição,
O que aconteceu? Ele perdeu a sua autoridade. Então ele teve que chamar mais 3 líderes escolhidos pelo testemunho dentro de Israel e 250 levitas com bom testemunho para levar junto com ele, porque ele perdeu a sua autoridade. E muitas vezes tem pessoas que vão justamente nessa posição como bucha de canhão. Toda pessoa que ele vai se rebelar, que ele vai se levantar como uma autoridade, ele perde a sua autoridade diante de Deus. A primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Conversar com alguém, contaminar o coração de alguém, porque essa pessoa perdeu o lugar e a posição de que ele era. Ele precisa levar uma multidão com ele, porque não tem força sozinho. Corá tinha 3 filhos. Eles tinham uma função, eles tinham um trabalho na casa de Deus. Esse era o chamado, foi isso que Deus colocou e escolheu para eles fazerem. Assim como Deus separou cada um de nós com uma função dentro da casa de Deus. Mas Corá, a Bíblia diz aqui que ele desprezou o Senhor. Por quê? Porque ele disse: ó Senhor, o que o Senhor me chamou para fazer é pouco, eu não quero. Eu quero estar no lugar de Moisés e governar sobre o povo. E foi isso que ele implantou no coração daqueles homens, dizendo: olha, vocês vão ficar a vida inteira sendo porteiros e carregando as coisas do santuário. Não tem coisa melhor? Tem, o altar é muito melhor, pregar é muito mais bom. E ele convenceu esses homens. E a palavra que Deus disse: vocês desprezaram ao Senhor. Não foi Moisés e Arão, porque foi Deus que havia estabelecido tanto Moisés e Arão como a função deles. Se esses homens tivessem se dedicado, Deus teria um lugar para eles. Porque todos que amaram a Deus, Deus preparou um lugar onde eles podiam contemplar a presença do Senhor. Basta isso para nós. Agora não interessa onde nós estamos. Ou melhor dizendo, não adianta nós queremos começar aqui. Nós teremos que começar nas funções pequenas, servindo a Deus, mostrando o amor. Eu comecei lá no banheiro, limpando o banheiro, lavando a igreja, cuidando das cadeiras. Tem 20 anos isso, mas eu sempre me dispus. Eu comecei lá, limpando o banheiro, porque quem não amar a tarefa da casa de Deus, não vai amar a Deus, não vai obedecer os mandamentos. Os mandamentos vão ser penosos, vão se tornar pessoas como Corá, que querem o quê? Querem governar sobre o povo, mas não querem sujeitar, não querem servir, porque não amam a Deus. Agora quem ama a Deus, limpar o banheiro é prazeroso, fedido, mas prazeroso. Cuidar das coisas de Deus, não interessa onde Deus nos colocou, se nós fizermos com excelência, a nossa vida vai adorar o Senhor. Mas Corá não entendeu isso, e ele rebelou um povo contra Moisés. E Deus foi lá e falou: olha, saem de perto da casa deles, da tenda de Corá, Datã e Abirão. E a terra abriu e levou tudo o que eles tinham, não sobrou nada. E os 250 levitas que estavam lá com incensário, saiu fogo do Senhor e os consumiu. Morreram num dia só. Eram levitas que estavam lá na sua função, adorando a Deus, mas começaram a ouvir alguém dizendo: olha, o pastor não pode fazer isso com você, você é um ungido. Ei, eu sei que você e eu somos ungidos, mas nunca ouça alguém falar mal de um pastor perto de você, porque sobre esta pessoa foi derramado o óleo, e Deus ungiu ela com qual propósito? Você sabe? Eu vou lhe dizer: cuidar da sua vida. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não tem o cuidado de Deus? Por causa desse desprezo com quem está sobre nós, com quem Deus ungiu com um propósito: cuidar da nossa vida. Nós temos uma função de Deus, e essa função é preciosa. Esse chamado que Pedro disse: olha, zela por ele, fortalece ele, cuida dele. Agora eu quero ler um texto que me chamou a atenção, e tem aproximadamente uns 50 dias que eu leio esse salmo que nós lemos, 84, e não consigo conter as lágrimas. Mas antes eu quero ler Números 26. Abra comigo lá, versículo 9. Números 26, 9.
os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Este Datã e Abirão são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Olha, havia 3 meninos que não morreram. Agora eu lhe pergunto, por que os filhos de Corá não morreram? Por que os filhos de Corá não morreram junto com o pai? Vamos para o Salmo 42, salmo extremamente conhecido. O que diz de subtítulo aí na sua Bíblia? Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Aqui está dizendo porque eles não morreram. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me diziam continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim me derrama a alma, de como passeava eu com a multidão e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Olha o que esses meninos faziam, eles ansiavam pela presença de Deus, eles amavam a Deus, e em vez de estar na contenda que o seu pai fazia, eles estavam na casa de Deus, porque esse tempo era precioso para eles. Aquilo que foi confiado a eles, seja ser porteiro, seja carregar as coisas de Deus, era algo importante, porque amavam a Deus. E eles não pereceram junto com Corá, a terra não os engoliu, porque eles amavam a Deus. O serviço, o chamado, o propósito para eles não era penoso. Vamos lá para o Salmo 84. Mais um salmo dos filhos de Corá. Olha o que tem aqui: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Olha o que eles falaram aqui. Olha de onde surgiu essa expressão, que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 em outro lugar. Na verdade não é em outro lugar. Eles estavam falando do dia em que a vida deles foi salva, porque eles amaram a Deus e ansiaram pelo Senhor. Era o turno deles ser porteiro. E eles falaram: olha, vale mais um dia nas portas da casa de Deus do que 1000 na tenda da perversidade, porque a tenda do seu pai foi engolida quando a terra abriu, mas eles estavam lá sendo porteiros na casa de Deus. Eles amavam a Deus, por isso eles foram preservados. Se eu não me engano, tem 11 salmos que eles escreveram, e são excelentes, porque eles amaram a Deus,
E eles valorizaram o que Deus entregou para eles. Eles disseram: olha, é melhor estar na porta do que em qualquer outro lugar. A porta da casa de Deus é valiosa, porque era o que Deus entregou para eles. Os filhos de Corá sempre estavam na presença de Deus. Se você observar, Davi selecionou eles como músicos, e eles estavam na presença de Deus cantando. Alguém lembra um dia que Josafá cantou, enviou os levitas na frente da batalha, e eles só precisaram cantar e Deus interferiu e ganhou a guerra? Alguém lembra dessa passagem? Sabe quem cantou? Os filhos de Corá, porque eles amaram a presença de Deus. Quando Esdras restaurou o templo, sabe quem estava lá para adoração? Os filhos de Corá. Eles perderam tudo, porque quando eles chegaram do templo, da sua função, eles não tinham casa, eles não tinham roupa, eles não tinham um lar, eles não tinham uma família, eles não tinham nada, mas eles tinham a presença de Deus. Eles estavam no deserto, mas eles amaram a Deus, e aquilo que Deus entregou para eles fazer era importante. As promessas de Deus são grandes e preciosas, porque elas servem para atrair os nossos olhos e tirar os nossos olhos do que o mundo oferece. Nós precisamos tornar a nossa vocação firme, e nós não vamos tropeçar. Os filhos de Corá, quando eles chegavam em casa, era a maior tortura. Por quê? Porque o seu pai era um homem perverso, rebelde, mas eles foram preservados. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus por um instante. Ouça o que está sendo cantado e fala do teu anseio ao Senhor. Se você não tem o amado como deveria, Ele está aqui, e o que Ele quer restaurar hoje é o nosso amor por Ele. O que Ele quer ativar hoje e colocar para arder é o nosso amor por Ele e pelo nosso chamado. Ei, o Senhor está aqui porque você está aqui. Quem ama obedece os meus mandamentos. Nós precisamos amar a Deus. Fale com o Senhor. Elucidasse mil razões, nada disso seria maior do que apenas um relance do teu olhar, apenas um toque das tuas mãos, apenas o sopro da sua boca, ó Deus. Ainda que eu cantasse mil canções, elucidasse mil razões, nada disso seria maior do que apenas um relance do teu olhar, apenas um toque das tuas mãos, apenas o sopro da tua boca. Eu prefiro estar um só dia nos teus átrios do que viver a 1000 por hora longe de ti. O pardal procura por casas, a andorinha por seus ninhos, eu procuro por seus altares. Ele meu, Deus meu, eu prefiro estar um só dia nos teus átrios do que viver a 1000 por hora longe de ti. O pardal procura por casas, a andorinha por seus ninhos,
eu procuro por seus altares, Rei meu e Deus